Bom dia, amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez a este lugar de direção espiritual, de Bíblia, de palavra, de aconselhamento, de oração, de adoração ao único que é digno de ser adorado, que é somente Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. E hoje justamente eu quero falar do Cordeiro, eu quero falar da Páscoa. Você sabe o que representa, o que significa a Páscoa? O que é a Páscoa? Para você, o que é a Páscoa? Apenas uma troca de ovos? Apenas um símbolo que representa a ressurreição de Cristo? O que é a Páscoa para você? No livro de Êxodo, capítulo 12, está instituída a Páscoa dos judeus. Está instituído uma ordenança do Senhor, onde Deus começa a nos ensinar o que é a Páscoa, o que representa a Páscoa, o que significa verdadeiramente a Páscoa. Para que possamos aprender o que é a Páscoa, esta semana antecede a sexta-feira da Paixão, domingo é dia de Páscoa, nós precisamos estudar o livro de Êxodo no capítulo 12 e ver como Deus instituiu a Páscoa. E no versículo 12, eu quero ler só um versículo 14, Êxodo 12, este dia vos será por memorial e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. O que acontece? A palavra Páscoa, ela quer dizer no hebraico, o significado dela é passagem. O que quer dizer a Páscoa para os hebreus, para os judeus, para a Israel antigo? A Páscoa, ela representa a passagem da escravidão para a libertação. A passagem da escravidão de Faraó e do Egito para a libertação, rumo ao deserto e à terra prometida. E como foi instituída essa Páscoa? Essa Páscoa, ela foi instituída pelo próprio Deus antes da 10ª praga, porque a 10ª praga foi a praga dos primogênitos no Egito, onde Deus manifestara a tua glória e o teu poder e tirou o povo hebreu com mão forte da terra do Egito, porque o povo hebreu viveu durante 430 anos como escravo. E essa instituição antes da 10ª praga, Deus deu ordem para que cada família dos hebreus pegasse um cordeiro. E esse cordeiro ia ser assado, alimentado por toda aquela casa. E Deus também disse para que tivesse pães e ervas amargas. Veja bem, e Deus instituiu que o sangue daquele cordeiro se passasse nos umbrais das portas, porque Deus instituiu a Páscoa antecedendo a última praga, onde Deus ia tocar em todo primogênito egípcio para que o Egito pudesse deixar Israel ir servir ao Senhor. E a palavra, ela nos conta que o povo hebreu fez a sua Páscoa, o seu cordeiro, passou o sangue sobre os umbrais das portas, e a Bíblia fala que a 10ª praga veio, e todo primogênito do Egito morreu, desde o menor até o líder, o rei Faraó. E houve grande pranto naquele lugar, como se nunca houvera no Egito. E a palavra nos diz que o povo de Israel saiu do Egito em busca, em direção da terra prometida. São 3 festas maiores: a Páscoa, a colheita
e o tabernáculo, ou a Páscoa, o Pentecoste e o tabernáculo. A Páscoa representa a libertação do povo de Israel da escravidão rumo à terra prometida. Páscoa representa também uma data onde do inverno para a primavera, é tempo de primavera para os judeus. Resumindo, a festa de Pentecostes quer dizer festa das colheitas, festa das primícias, uma festa onde está ligado à prosperidade, ao trabalho, aos dízimos, às ofertas. A festa dos tabernáculos foi uma festa instituída para que o povo de Israel ficasse em tendas por alguns dias, para lembrar de onde eles saíram, para lembrar tudo o que passaram, tudo o que foram, o que Deus fez por eles. Da mesma forma, a festa da Páscoa, Deus dá ordem para que o povo se lembre. As festas eram instituídas para educar o povo, porque o homem é inclinado a largar a Deus e achar que ele próprio fez tudo por obra das suas mãos, pela força dos seus braços. Então é visível, Deus sempre fala para que vocês lembrem que eu os tirei do Egito. Então será constituído esta festa. Pois bem, a Páscoa cristã, ela nos fala de morte e ressurreição. E a Páscoa judaica, ela antecedia o cristianismo. A Páscoa instituída por Deus em Êxodo capítulo 12, e a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, do povo de Israel sendo liberto das mãos de Faraó, representa a morte do Cordeiro, porque Deus instituiu o Cordeiro para que fosse morto e passássemos umbrais das portas. E Deus amou o mundo, que enviou o teu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus doou o seu Filho como Cordeiro Santo, limpo, para morrer pelos nossos pecados. O que acontece? Se você estudar os livros pentateucos, os 5 livros, você vai aprender que o sacerdote tinha que matar um cordeiro puro, limpo, para poder perdoar os pecados do povo. Só assim Deus aceitaria o sacrifício. Naquele tempo, os sacerdotes, Araão e seus filhos, eles tinham que imolar um cordeiro limpo, um cordeiro virgem, um novilho, para poder purificar o povo dos seus pecados. Isso foi instituído por Deus. Isso já representava que só através de um cordeiro limpo, são, puro e sem pecado, a humanidade poderia ser salva. Então, a Páscoa representa a salvação da humanidade. A Páscoa representa a libertação da humanidade do pecado, da escravidão do pecado, para uma vida limpa. Porque Jesus, ele disse em João que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então, Israel viveu durante 430 anos como escravo no pecado. E o homem, ele vive no pecado até conhecer a Jesus. O homem, ele é escravo do pecado até aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João clama quando Jesus é batizado por ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o profeta, clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 43 também diz que ele, como ovelha, como cordeiro, ele foi para o matadouro. Que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Como um cordeiro, Jesus Cristo, ele foi morto, ele foi imolado e teu sangue derramado, assim como foi derramado no Egito pelos hebreus. O sangue de Jesus, no momento que foi imolado, o véu
do templo se rasgou de alto a baixo. E toda vez que nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, que nós clamamos o nome de Jesus Cristo em oração, este sangue nos cobre, nos protege, nos livra a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência de todo o mal. E o destruidor, ele não pode nos tocar, o destruidor, ele não pode nos alcançar, nenhuma praga pode chegar à nossa tenda, a peste que se propaga ao meio-dia não pode nos tocar, nem a mortandade, nenhum devorador, nenhum cortador, nenhum destruidor, nenhum migrador, porque estamos à sombra das asas do Deus Onipotente, porque participamos desta Páscoa, desta passagem que representa a saída dos hebreus da escravidão do Egito para a terra prometida. Nós vivemos isso, todos nós que somos cristãos, na morte e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que foi imolado no Egito. É o mesmo Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, na Golgota, no lugar chamado Caveira. Este Cordeiro chamado Jesus Cristo morreu por você, pela sua casa, pela sua família, por mim, por todos nós. Então devemos reverenciar este Cordeiro. Não é um ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa são tradições, coisas que vieram do povos pagãos, que foram inseridos na igreja, são costumes. Isso não afeta em nada. A pessoa pode comer um ovo de Páscoa, lógico, é chocolate. Quem não gosta de chocolate? Quem não gosta de um doce? Então isso não interfere a nada. O que eu quero trazer para você entender o que representa a Páscoa. A Páscoa representa a sua saída da escravidão, do pecado, para a terra prometida, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Deus, dentro da tua palavra, quer nos passar isso. Estude Êxodo capítulo 12, estude os 5 livros pentateucos, para que você possa entender o que realmente é a Páscoa, o que é a festa da colheita de Pentecostes, o que é a festa dos tabernáculos, o que é as pequenas festas, para que você possa identificar Jesus em todas elas, a presença do Espírito em todas elas. E eu venho trazer este pequeno, simples e singelo conhecimento para você poder conhecer sobre a Páscoa. Então a Páscoa para nós cristãos é um momento muito importante, é um momento de salvação, porque é o momento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na sua morte, na sua sexta-feira da paixão, e nos dá a vida na sua ressurreição, derramando o seu Espírito, a sua presença, a sua glória, o teu poder, a sua onipotência, onisciência, onipresença, manifestando Deus onipotente, onisciente, onipresente na nossa vida, na nossa casa, na nossa carne. Então nós temos que aprender isso, que o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este é o verdadeiro significado da Páscoa, é Jesus Cristo de Nazaré, é Yeshua Hamashi, é o Cristo vivo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Representa a Páscoa, é a nossa libertação do pecado. O que representa a Páscoa é a nossa salvação. O que representa a Páscoa é a nossa salvação, é a nossa redenção, é a nossa transformação, porque toda honra e toda glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, o sacerdote perfeito, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você, aquele que ressuscitou e está à destra, à direita de Deus, aquele que derramou seu próprio Espírito, porque ele disse: se eu não for, eu não enviarei para vós o meu Espírito. Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, e ele derramou seu Espírito sobre toda a carne, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Bastamos aceitá-lo como Senhor e Salvador, como diz a palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se converter
orar, jejuar e buscar a minha face, se humilhar, eu ouvirei dos céus e derramarei chuvas sem medida. Que nessa Páscoa nós possamos verdadeiramente receber o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo de Nazaré, para que nós possamos fazer a festa de Pentecostes, porque é tempo de avivamento, e a festa de Pentecostes que vem depois, a festa de Pentecostes que antecede, que vem depois, que é logo após a festa da Páscoa, que comemora a morte e ressurreição do nosso Cristo, do nosso Jesus, do Cordeiro, do Salvador e da luz do mundo. A festa de Pentecostes é a descida do Espírito Santo, é festa da colheita, é dia de ganhar almas, é festa para ganhar vidas, almas. Então que nós possamos consagrar a nossa vida com esse sangue derramado na cruz do Calvário, mudar a nossa vida, as nossas atitudes, se transformar, mudar o nosso coração, termos personalidade, mudarmos de vida, deixar todo erro, todo pecado, todo engano de lado e passar a viver a palavra de Deus, viver a Torá, viver os 5 livros de Moisés, os 12 livros proféticos, os livros sapienciais, que são 5, os 17 livros proféticos, os 27 livros do Evangelho, e poder viver debaixo da graça. Viver a Bíblia debaixo da graça, à luz do Espírito Santo. Porque se nós não vivermos a palavra à luz do Espírito Santo, vivemos sem entendimento. O apóstolo Paulo, ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra matou o povo de Israel em seus pecados e em seus delitos, e só através do Cordeiro Pascual, só através do sangue derramado, do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tivemos comunhão com a palavra, com a Torá, com o Decálogo, com os livros históricos, com os livros sapienciais, com os livros proféticos e com os evangelhos. Só através da graça, só através do sangue, só pela misericórdia, graças à misericórdia do Senhor, que não somos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Então demos graças, porque como pecadores, a cada dia o sangue de Jesus Cristo me purifica e te purifica, o sangue do Cordeiro Pascual. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ter te enriquecido, te amadurecido, que você possa sentir interesse, ânsia, desejo de meditar na palavra do Senhor dia e noite. É isso que eu venho querer trazer a cada dia, um pouco da palavra de Deus. Se cada um de nós trouxermos um pouco da palavra de Deus, de diversas formas, alcançaremos almas, vidas e saquearemos o inferno, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus te abençoe, uma semana santa abençoada, uma sexta-feira da paixão abençoada, um domingo de Páscoa, um domingo de glória abençoado. Vamos comemorar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus Cristo, ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo e nem mesmo a vida eterna, mas aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, este tem a vida eterna. João capítulo 6. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória rabassúria, canto ibiamaxéria, bassúbia, cantar amasséria. Eu sinto a presença de Deus no final dessa palavra, porque é maravilhoso receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, rebique amassúria, labaxéria. É tremendo receber este sangue derramado na cruz do Calvário. Deus te abençoe.